Bom dia! Bom dia! Para você que está assistindo a reprise dessa live, hoje nós vamos conversar com você sobre proatividade e cooperação no lar. Seja bem-vindo ao projeto 1203, em que eu, Ana Júlia Aguilera Gomes, advogada e facilitadora de comunicação não violenta, e a Lígia. Eu, Lígia Maria Aguilera, psicóloga clínica e social, que é especialista em atendimento de casais e família e também facilitadora de CNV junto com a minha filha, Ana Júlia. Toda segunda e quarta-feira, ao 12h03, nós nos encontramos com você para conversar sobre como desenvolver um melhor relacionamento no seu casal, no seu casamento e na sua família, de forma que os conflitos podem ser transformados e os laços cada vez mais aprofundados. Vem com a gente! Bom, eu vou iniciar hoje contando a história de uma piada que eu tenho recebido muito no WhatsApp das minhas amigas, né, que por conta dessa pandemia, como todos estão ficando em casa, os maridos se transformaram em estrela cadente, porque a cada vez que eles passam, as esposas fazem um pedido. Embora isso seja piada e pareça engraçado, eu acredito piamente que seja o que esteja acontecendo mesmo na maioria dos lares. E por que isso acontece? O que tem por trás dessa piada? O que leva o ser humano a fazer piada de comportamentos habituais que no fundo geram estresse, geram desgastes no relacionamento e que, embora a gente dê boas risadas, não é, na verdade, algo saudável e nem ok. Vamos falar um pouco mais a fundo sobre isso? Veja, as mulheres, desde pequenas, lá do tempo da minha avó, no tempo que veio da bisavó, da avó e a minha mãe, né, na geração da minha mãe, também criou as filhas auxiliando nos serviços domésticos dentro de casa. E quem é a menina que desde cedo, em sua maioria, não aprendeu a brincar de boneca, de casinha, fazer comidinha, de brincar sempre com outras coleguinhas, nessa coisa de brincar de casinha realmente. Tanto que até hoje, quando a gente vai comprar presente para as meninas, o que a gente encontra? Ferro, fogãozinho, bonecas, banheiras, tudo coisas associadas ao serviço doméstico. E os meninos eram criados na rua, fora, brincando, jogando peão, subindo em árvores, brincando no quintal, com carrinho, com estilingue. E hoje os meninos brincam com o quê? Com os jogos, mas não são inseridos nas tarefas domésticas. Então, se a mãe tiver que pedir para os filhos quem vai auxiliá-la a lavar a louça, geralmente vai pedir para a filha, dificilmente vai pedir para o filho. Então, essas situações não acontecem por acaso. Depois, gerações futuras, já a minha geração, a geração da minha filha e as gerações atuais, chegam numa idade, vão para a faculdade, vão se formar, vão buscar uma carreira, acabam encontrando o seu par amoroso e se casam. E aí vão constituir um lar. E como é cuidar desse lar? De quem é a tarefa de cuidar desse lar? Acaba-se reproduzindo os modelos que vêm até inconscientemente de todo o histórico familiar. E nessa reprodução, hoje já com muita diferença, já com participações, com situações bastante diferenciadas, o homem já participa, né, com auxílio de doula, do parto do filho. O homem já interage mais com o bebê, já interage mais com a casa. A gente tem o hábito de ir almoçar na casa de amigos, onde é o homem que faz o churrasco. A mulher prepara só os complementos do churrasco. E tem até muito mais participações hoje. Mas ainda assim, será que o homem pensa que a atividade doméstica é também um compromisso dele?
será que ele sabe a importância da participação dele nessa cooperação? Existem situações que a gente observa que são bastante peculiares, né? Teve o aniversário do meu genro, um fim de semana atrás, e fomos efetivamente para um churrasco para comemorarmos esse aniversário. Por conta da pandemia, todo mundo distante, guardando 1,5 m, 2 de distância uns dos outros, e aí rolou a conversa entre os amigos que estavam presentes, e o que veio para a conversa? A dificuldade de fazer o marido contribuir com as tarefas domésticas. E aí não é só uma questão de que a mulher precisa fazer o pedido como se ele fosse uma esteira cadente. Não, ele sabe, ele assume que aquele compromisso é dele, mas ele só cumpre a hora que ela manda. E não é uma vez só não, ela tem que mandar ou pedir mais de 10 vezes até ficar exasperada para que ele atenda. E acabou até virando uma piada, né, Ana Júlia? Na situação do dia, o que aconteceu foi que, não sei como era pra vocês, mas lá nessa turma nossa a gente costuma fazer o abacaxi no final do churrasco, aquele abacaxi com canela e açúcar. E aí trouxeram, quando foi chegando lá pelo meio do churrasco, alguém desceu, foi na cozinha e trouxe o abacaxi lá pra perto da churrasqueira. Ele viu, a pessoa, o senhor, viu, olha, elogiou o abacaxi, mostrou o abacaxi pra todo mundo, falou que belo abacaxi, que lindo abacaxi. Passou-se um tempo, a gente já tinha tido essa conversa, né, sobre a necessidade de ficar pedindo. E aí chegou o momento, né, todo mundo, cadê o abacaxi? Cadê o abacaxi? Fulano, vamos cortar o abacaxi? E aí veio a piada, porque enquanto ninguém pediu, ele não fez. E aí ele vira e fala, não gente, mas cortar o abacaxi sempre foi responsabilidade minha. Todo churrasco sou eu que corto o abacaxi. Então veja, o abacaxi chegou, o abacaxi mostrou, o abacaxi tava lá, o churrasco acabou, todo mundo esperou, passou o tempo, passou o tal. Enquanto ninguém pediu, ele não tomou a iniciativa, ele não teve a proatividade de ir lá e cortar e cumprir com a tarefa. E o que isso demonstra, na verdade, né? Não é uma questão de não saber, não é uma questão de não querer, de não estar disposto a fazer. Mas é realmente essa questão de quem é a atribuição do gerenciamento e da distribuição das tarefas do lar. E que culturalmente, historicamente, essa atribuição vem para a mulher, né? Para a mulher, para a mãe, para mulher responsável pelo lar. E o que acontece com isso? Essa tarefa de saber o que tem que ser feito e delegar, em muitas empresas, é muito bem remunerada. Melhor remunerada que todas as outras que executam. Sim. Porque ela envolve muita responsabilidade. É uma carga muito alta, saber tudo o que precisa ser feito. Controlar quando vai ser feito e encadear, né? Porque uma coisa tem que ser feita para outra poder ser feita e organizar. E aí acaba que sobra para o papel feminino não só ter que fazer isso, como executar a maior parte das tarefas e ainda ficar com a chacota de que fica pedindo. Sendo que, na verdade, o lar é dos dois, né? Os adultos são os responsáveis pelo lar e a gestão e o conhecimento das tarefas é de responsabilidade de todos os adultos que moram naquela casa. E com isso, gente, cria no nosso inconsciente, né, toda uma situação de desenvolvimento humano, né? Os filhos, quando estão frágeis, eles correm para a mãe. Eles vão pedir socorro e vão pedir colo para a mãe. A proteção da garantia da vida vem da mãe. Por quê? Porque é a mãe que administra, é a mãe que cuida, é a mãe que resolve, é a mãe que toma as atitudes em relação a garantias da vida do filho. E aí, quando eles vão crescendo e entra a questão econômica, aí vira o pai. Aí tudo que eles precisam de suporte econômico tem que falar com a mãe para conseguir a anuência do pai. Mas ainda assim, em muitas famílias, a anuência passa pela mãe. Esse contato direto do filho com o pai é muito raro. Por toda a experiência de 40 anos de atendimento de casais e famílias que eu tenho, encontrei raríssimos filhos que confiam de se aproximar do pai para a resolução de questões mais pesadas, mais sérias das vidas deles, mesmo depois de adultos. Então, o que tem nessa situação
que hoje, com uma cultura nova, com relacionamentos diferenciados, com as tomadas de consciência que as pessoas vêm tendo em termos de relacionamento e de construção de novos modos de se relacionar, de importante. À medida que o homem assume o seu papel de cooperador de igual condições, são tarefas diferentes, mas com responsabilidades iguais e com cooperação dentro do lar que ambos constituíram juntos, essas tarefas precisam ser realmente divididas. Cabe, pela fala de Bert Hellinger, cabe à mãe direcionar o filho para o pai, ou a filha, né? O pai só toma o filho para levá-lo para o mundo à medida que a mãe abre esse espaço e direciona o filho para o pai. Mas também cabe ao pai a coparticipação para que a mãe se sinta segura de fazer essa entrega, né? Porque já pensou, você entrega seu filho para o pai e ele esquece o filho num canto, como se não fosse papel dele, por falta de hábito. Não é por maldade, não é por desleixo, é por falta de conhecimento, de cultura e de tomada de consciência, né? Que ele não interage. E aí ficam situações um pouco críticas. Na hora que o pai se ausenta, a mãe segura todas as pontas dentro de casa e não precisa de auxiliares. Mas quando ocorre o inverso, que a mãe precisa se ausentar, o pai corre pedir a ajuda da mãe dele, a ajuda da sogra, a ajuda da comadre, da madrinha da criança, porque ele sozinho não dá conta de gerenciar a casa e os filhos, porque os filhos ficam solicitando a presença da mãe enquanto ela está ausente, e isso deixa o pai desesperado. Se essas coisas começam a se desenvolver de um modo mais natural, onde o pai interage com a criança já desde o nascimento de um modo ok, essa tarefa fica muito mais tranquila, né? As crianças confiam mais no pai. Eu acho muito bonito assistir esse processo de renovação que está acontecendo dentro do nascimento das crianças, com o auxílio da doula e com a participação do pai no momento do parto, seja em casa ou seja nos hospitais. Só que não pode parar aí, tem que dar sequência. Então o pai precisa ter essa participação efetiva, né, em todas as circunstâncias daí em diante. Porque para muito além dessa questão de cooperação e de responsabilidade pelas tarefas do lar, dessa mudança dos tempos, né, tá a questão da autonomia individual, da proatividade individual no sentido de força interna para saber o que precisa ser feito e ter essa pulsão, né, esse impulso de executar sem precisar uma ordem externa, né? Porque quando a gente espera essa ordem externa, tende a indicar que o que na verdade acontece é que nós não nos sentimos responsáveis por aquilo, né? Que a gente sente que não é nosso espaço, não é o nosso território. Sendo que, como a gente estava conversando, o lar é responsabilidade de todos os adultos. E aí também vem aquela importância de começar a inserir também as crianças, né, para o desenvolvimento da autonomia individual, da autoconfiança, né, da responsabilidade, né? Então a criança também precisa participar das atividades na casa. À medida que ela dá conta de executar determinadas tarefas, é importante que seja delegado para ela. Porque a criança que cresce com uma sensação de inutilidade, ela vai para o mundo de forma muito insegura. Então, a autoconfiança vem também desse processo de poder interagir, de poder participar e de se sentir capaz. Capaz de pôr o próprio sapato, capaz de vestir a própria roupa, capaz de guardar os brinquedos, capaz de organizar o seu próprio quarto, né? De organizar suas coisas. E à medida que vai crescendo e assumindo responsabilidades com as suas próprias coisas dentro do lar,
Isso também vai trabalhando psiquicamente a criança, o adolescente, o jovem, num processo de habilidades que lhe confere autoconfiança. A gente não desenvolve habilidades por mágica. O dia que sair de casa para estudar, vai aprender que não pode deixar a louça suja na pia, vai aprender a guardar as roupas, a cuidar dos próprios sapatos. Não vai. Eu tenho visto jovens entrar em depressão e entrar num processo de sofrimento atroz, porque não dá conta, porque realmente não sabe como administrar o atendimento das suas necessidades básicas, porque não tem essa habilidade desenvolvida, não foi dado esse espaço no lar. Tinha empregada que fazia tudo, ou tinha uma mãe super eficiente que atendia tudo, né? E também aquele modelo masculino, né, de que o homem é uma visita dentro de casa. Se ele precisa de uma água, ele precisa pedir, porque ele não sabe nem onde fica o copo. E quantos filhos também não sabem onde ficam os objetos da casa, o que precisa, por exemplo, para se limpar uma casa. Você teve colegas, né, na faculdade, que não sabiam o que comprar no supermercado para prover a república, para prover as necessidades de limpeza, de manutenção da república. Então, fica uma coisa assim, né? Uai, como assim? Onde estava esse aprendizado, né? A gente sabe que conhecimento não ocupa lugar, mas tem uma coisa que é muito mais importante, que é o treino de habilidades. Quanto maior as nossas habilidades, maior a nossa autoconfiança. E é importante ter consciência dessas habilidades para ter consciência da nossa autoconfiança, para nos dirigirmos pela vida e enfrentarmos os desafios que a vida nos traz. A Ana Júlia vai falar a respeito de como isso se encaixa, de acordo com a comunicação não violenta, dentro desse contexto doméstico, para que essas habilidades e essa coparticipação e proatividade pode acontecer sem gerar conflitos e estresse. Bom, gente, dentro da CNV a gente segue aquele paradigma da sistematização, nós seguimos o paradigma da sistematização do Marshall, que tem como referência os sentimentos e as necessidades, né? Que toda a ação nossa é voltada para atender a alguma necessidade. Então, como que isso funciona? Dentro do lar, a gente tem todo esse funcionamento, toda essa dinâmica que vai sendo processada de forma muito automática, de forma muito inconsciente. A gente sabe que precisa ser feito, faz, e aí ou alguma faxineira, uma empregada, uma funcionária que vai fazer, ou é uma dona de casa, um dono de casa, é uma pessoa só normalmente que fica praticamente sobrecarregada com todas as funções da casa. E aí o que acontece? A gente não percebe que por trás dessa execução das funções da casa, não está só a casa limpa, as coisas limpas e organizadas, está as nossas necessidades. E para além da necessidade de asseio, de limpeza e de organização, há outras necessidades humanas fundamentais que estão ali intrinsecamente relacionadas com o desempenho de tarefas dentro do lar. Uma dessas necessidades, por exemplo, é a necessidade de contribuição, que muita gente olha para ela como uma necessidade de eu receber contribuição, né? De eu receber ajuda, de contribuírem para mim. Mas, além disso, poder contribuir para o outro, poder contribuir para o bem-estar de todas as pessoas que eu amo dentro da minha casa, é uma ferramenta, é um processo muito poderoso de fortalecimento interno, de valorização do meu eu. Veja o quão maravilhosa eu sou. Eu posso contribuir para o bem-estar da minha mãe, para o bem-estar do meu pai, para o bem-estar dos meus irmãos, da minha família como um todo. Então, quando a gente coloca uma criança ali para ajudar a cortar os legumes, a preparar alguma coisinha ali com uma faca sem ponta, ou lavar uma louça, a gente não está só se livrando, os adultos não só se livram da tarefa e delega. Não, a gente está permitindo para aquela criança desenvolver o atendimento da necessidade dela de contribuição, de uma forma autônoma, porque ela mesma toma a iniciativa de fazer, ela tem aquela atribuição, isso é uma responsabilidade minha.
E a gente não percebe o quão forte e poderoso isso é para o desenvolvimento da autonomia humana. Quando essa criança que começou a contribuir em casa ali com 4, 5 anos, estiver com 25 anos, ela vai ser uma pessoa com 20 anos de contribuição. Ela vai chegar numa empresa e o senso dela de equipe, de participação, de cooperação vai ser muito diferente, porque ela vai ter já dentro dela esse desenvolvimento do valor. Uma outra necessidade muito importante que a gente tem é, por exemplo, a de participação. Dentro do lar, às vezes, a gente tem muita coisa assim, muitas tarefas que são responsabilidade de um e do outro e que as outras pessoas que não têm essa responsabilidade ficam excluídas, elas não participam. E acaba tirando essa ideia até mesmo de pertencimento. Então, quando a gente envolve várias pessoas ali para fazer a atividade doméstica, além de atender a necessidade de participação, a gente também atende a necessidade de pertencimento. Veja, você é parte. Porque dentro de uma casa, veja, como a gente até tem esse aspecto cultural de visita não lava-louça. Você sabe por que visita não lava-louça? Porque visita não pertence ao lar. Quando você começa a lavar louça na casa de alguém, não é porque você é empregada ou porque você é responsável, não, é porque você começa a pertencer. Eu não lavo louça na casa de todo mundo que eu vou, eu só lavo louça na casa das pessoas que eu sou muito próxima, das pessoas que eu sou mais íntimas, na casa da família do meu namorado, na casa das minhas melhores amigas, não é em qualquer lugar que eu vou lavar louça. Porque nem me deixam, né? A gente, quando vê uma pessoa estranha na nossa casa, a gente nem deixa pôr a mão. Então, isso é uma questão de pertencimento. E essa necessidade humana ela é tão fundamental e tão profunda dentro da gente que quando a gente exclui uma criança porque ela é pequena demais, ou exclui o marido porque ele é ocupado demais, ou exclui qualquer pessoa da família de pertencer, de participar, a gente deixa de atender uma necessidade humana fundamental dela. E aí a gente transforma o nosso olhar sobre as tarefas domésticas de uma obrigação, de um cansaço, de um peso, para uma oportunidade de comunhão, de podermos estarmos todos juntos ali, pertencendo a um núcleo familiar, pertencendo a um lar. Porque veja, um lar não é lar se não tiver ordem, se não tiver organização, se não tiver cooperação. Isso tudo une as pessoas que moram juntas e fortalecem. As repúblicas com quem eu tive contato no meu período estudantil, né, que eram mais fortalecidas, eram as repúblicas que faziam tudo junto. Eles combinavam, a gente tem o dia da faxina, e aí todo mundo se cooperava. E tinha alguém que era muito bom com a comida, alguém que lavava os banheiros muito rápido, aí tinha um que cuidava dos matos do jardim, e aí era um sentimento assim de comunidade que era tão gostoso. Algumas dessas repúblicas já foram desmanchadas há muito tempo, e até hoje tem os grupos no Facebook, os grupos no WhatsApp, e as pessoas comentam, ai, que saudade da República. Porque tinha esse senso de comunidade, né? E todas essas, comunhão, pertencimento, participação, cooperação, comunidade, são necessidades humanas fundamentais. E aí o que acontece? Por que a gente não tem isso no nosso lar? Porque muitas vezes, ali no automatismo, na correria do dia a dia, a gente não toma nem consciência de que nós temos essa necessidade. Não basta pegar uma lista de necessidades humanas fundamentais, olhar para elas, ler e ter um conhecimento racional, um conhecimento intelectual desses nomes e desses significados. É fundamental você sentar, você se relacionar com você mesmo, identificar dentro de você o que você necessita. Quais são as necessidades humanas fundamentais que você identifica em você, na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia. E aí começar a construir como você pode atender essas necessidades. Qual a melhor forma de atender essas necessidades. E eu gosto muito de falar do simples. Gosto muito de mostrar essa abordagem de quanto mais simples, mais fácil. Porque a gente pode fazer a participação convidando para uma festa, a gente pode atender essas necessidades de formas grandiosas e belas e até chiques e caras. Mas eu acho que todas essas necessidades podem ser atendidas no simples, no trivial, no dia a dia. Ali, ó, em meia hora no café da manhã, porque tem um que corta a fruta, tem um que lava a fruta, tem um que sai para buscar o pão, tem um que já corta o pão, liga o forno para esquentar o pão de queijo, lava a louça, prepara, arruma, organiza, põe a mesa, e aí todo mundo senta feliz. E aí aquele café da manhã, aquele almoço, aquele jantar em que ninguém fica brigando, porque você não pegou isso, porque você não pegou aquilo, porque você não fez, porque nananã. E aí tem uma pessoa que fica ali de mau humor, que fica cansada, porque se sente sobrecarregada.
porque se sente ali cansada com tudo que tem que fazer e se responsabilizar. E não, todo mundo ali coopera. E aí instala um clima de bem-estar, porque o bem-estar é isso, é quando todo mundo se sente ali com as necessidades atendidas. Mas primeiro, para ter as necessidades atendidas, a gente precisa saber quais elas são. A gente precisa identificar quais não estão sendo atendidas e desenvolver em conjunto essas estratégias para como atendê-las da melhor forma possível. Então, essas coisas que a Ana Júlia acabou de dizer, eu considero fantásticas, mas elas não acontecem magicamente na nossa vida. É muito importante que os adultos da casa sentem e se disponham a falar sobre isso, a negociar essas circunstâncias e a replanejar. Porque eu venho vindo num relacionamento tumultuado, difícil, que eu me sinto sobrecarregada, estressada, que lá no churrasco até virou piada, acabamos rindo, porque ele esperou ser mandado para poder descascar o abacaxi, e aí sendo que estava lá e ele só precisava ter feito e não teve a proatividade de fazer. É como se o homem precisasse esperar o aval da mulher para ele poder ingressar na atividade. Enquanto não tem esse aval, ele não entra, ele não participa. E eu acho que isso pode ser mudado, isso pode ser combinado, pode sentar, combinar e planejar, né? Então, se as crianças ainda são muito pequenas, são muito bebês, as atividades são só dos adultos da casa. Mas à medida que a criança começa a crescer, ela começa a ser inserida também nessa participação. E eu tenho uma amiga que ela tinha uma parede da casa dela que ela escrevia o calendário da semana. Né? Ela com essas canetas que lava e sai, né? A parede devia ter uma tinta própria para poder lavar e sair. Ela fez um mural onde tinha lá segunda-feira quem lavava louça, quem que guardava a louça, porque deixava a louça secando, ninguém secava, quem era responsável por lavar banheiro, por organizar a compra do supermercado, etc. Então, todas as atividades da casa eram previamente planejadas e colocadas naquele calendário e de um modo que todo mundo enxergava. Era ela, o marido e 3 filhas grandes já, adolescentes. Então, todos participavam. E tinha todo o planejamento da semana para que a casa permanecesse em ordem, com as coisas andando e com a participação de todos. E como era combinado, o que é combinado não é caro, como era combinado e planejado antes com todos seguiam o calendário e faziam sem reclamações, né? Porque realmente o que acaba rolando no meio desse processo todo é aquilo que o Isamitiba fala, que atrás de todo sufocado tem um bando de folgados. Então, para que não haja os folgados e o sufocado na relação familiar, temos que equacionar essa situação doméstica para que as coisas possam, divididas, não pesar para ninguém e ser um grande alívio para todos, e a possibilidade do pertencimento, da participação, gerar essa comum união, né? Essa coisa gostosa de participação. Eu vivi muito isso no decorrer da minha vida, né? Desses 64 anos de existência, e na minha casa essa função era sempre das mulheres e minha mãe vivia cansada realmente e sobrava para mim, né? Como filha, sobrava muita coisa para eu como mulher. Os homens não tinham essa tarefa. Depois de crescida, participando de retiros, participei de vários retiros, de vários trabalhos de comunidade, eu achava muito interessante que na hora da refeição a gente entrava, se servia, sentava, comia e quando levantava cada um lavava seu prato. Então eram várias pessoas no retiro, não sobrecarregava um só para lavar o prato de todos. Quando terminava o período da refeição, o que o pessoal que era responsável pela cozinha tinha que providenciar era muito pouca coisa, porque todo mundo cooperava, né? Levanta da cama, já estende a própria cama. Então, são situações
que facilitam, né? E que não pesa para ninguém e que possibilita que outras coisas melhores possam acontecer dentro desse espaço de encontro. É isso. Mas essa construção, como a Lígia falou, ela não é uma mágica. Ela precisa ser plantada, regada, adubada, para depois a gente poder finalmente colher esses frutos, né? E como a gente começa a desenvolver esse ambiente familiar de bem-estar, de proatividade, de cooperação entre todos os membros da família? Ela começa dentro de cada um. Infelizmente ou felizmente, não é uma mudança, uma transformação assim coletiva, porque ela acaba sendo imposta. Quando vem assim de cima, né, um decide, impõe e manda todo mundo, vira uma imposição e ela tende a no longo prazo, no médio prazo, não se sustentar. Quando ela é uma mudança interna que vem de cada um, que é plantada dentro de cada um, ela se fortalece, ela se transforma. É claro que ela não se mantém inerte, imóvel ao longo do tempo, ela vai mudando, ela vai transformando, ela vai crescendo, ela vai se adaptando às mudanças. E vai evoluindo. E aí, como que a gente começa essa mudança? Então, é importante que dentro de cada um de nós, de cada um dos membros da família, a gente tenha clareza, a gente tenha consciência de quais são as nossas necessidades que podem ser ali atendidas dentro do ambiente doméstico. A partir do momento que você tem consciência dessas necessidades, você pode começar a pensar o que acontece para você atendê-las. Eu acho que isso é importante porque muitas vezes a gente encontra em famílias essa questão de já tem que lavar a louça agora. E aí fica aquela imposição, né? Porque não é só lavar a louça, tem que ser agora. E aí a gente vai entender que por trás de lavar a louça agora, a gente não é uma necessidade só de lavar a louça. É uma necessidade de ter a cozinha organizada para a próxima refeição. Então, entender a necessidade não é um processo tão simples de associar a lista das necessidades humanas fundamentais com as suas necessidades e ver como é que executa. É entender realmente, efetivamente, como isso se dá dentro da sua dinâmica, para você, dentro do seu ponto de vista, dentro do seu foco, no olhar da rotina, das coisas dentro de casa. Porque aí é mais fácil falar, olha, eu quero que a louça seja lavada agora. É mais difícil para quem ouve obedecer. E é mais fácil falar quando você diz, eu preciso da louça lavada até o horário da próxima refeição, que eu preciso da cozinha organizada para poder prepará-la. Então a gente começa a entender a dinâmica da casa. Então vamos supor que a pessoa que estava naquele dia responsável pela louça não possa lavar agora, mas ela tem a autonomia de adiar a execução dessa tarefa por meia hora, uma hora, porque ela sabe o momento em que essa tarefa precisa estar pronta e o porquê. Então ela pode até inclusive de repente conversar e falar, olha, eu não vou conseguir lavar a louça porque teve um imprevisto, mas aí a próxima refeição não vai ser preparada, a gente pede um delivery, a gente organiza de uma outra forma, porque é uma consciência diferente, não é só tem que fazer, é como fazer, é por que fazer, quem fazer, é um entendimento mais profundo dessas necessidades. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Para quem está aqui acompanhando com a gente, pode mandar perguntas se vocês quiserem esclarecer alguma coisa que não ficou claro. Mas enfim, continuando. A partir do momento que você identifica essas necessidades, entende que precisa, quando precisa e como precisa e o porquê disso de forma mais profunda, a gente pode passar para a parte 2, que é compartilhar isso com as outras pessoas. É poder olhar e falar, não é que eu quero que você lave a louça agora porque eu estou mandando, é porque eu não consigo sentar e tomar café da manhã com a pia suja, eu me sinto incomodada. Aqui dentro de casa a gente já teve várias situações assim que a gente tinha dificuldade de entender e que com a CNV a gente conseguiu começar a transformar e entender efetivamente o que estava por trás. Porque tudo bem se a sua necessidade não for aquela necessidade humana fundamental da lista. Tudo bem se de repente a sua necessidade for um pouco estratégia. Eu acho que até a gente chegar lá, né, nesse nível de elevação de só ter necessidades fundamentais, humanas e perfeitas, a gente tem que primeiro se entender e se conhecer e aceitar que às vezes, gente, eu gosto de comer lasanha da minha mãe no domingo, mas se isso for deixar ela cansada demais, tudo bem, não precisa. Mas não é porque eu não tenho essa necessidade, isso não é importante pra mim, mas porque é mais importante pra mim o bem-estar da minha mãe do que a minha necessidade de comer lasanha aos domingos. Faz sentido? Vocês percebem a diferença da conexão e do olhar humano quando a gente explica, quando a gente conversa? Então, eu vou dar aqui um exemplo da nossa louça, né, de manhã.
Eu normalmente fico acordada até mais tarde, estudando, trabalhando, pesquisando. E aí, às vezes, eu faço um lanchinho tarde. Quem é que não, né? E aí, né, vamos lá, 11 horas da noite, meia-noite, eu acabo deixando a louça na pia. Porque aí eu dá sono e eu vou dormir. E aí, às vezes, houve um tempo em que minha mãe acordava mais cedo do que eu. E aí ela chegava na pia de manhã, queria fazer o café dela, preparar o café da manhã e tinha que primeiro lavar a louça, secar a louça e guardar a louça. Quando eu entendi que pra ela acordar e ter que cuidar de toda essa tarefa antes de poder comer era um desgaste, era cansativo, pra mim foi fantástico, porque quem me conhece um pouquinho sabe, gente, que comida pra mim vem em primeiro lugar. Então eu acordo de manhã, enquanto eu não como, eu não sossego, né? É fundamental. Se você ficar entre o meu caminho, entre eu e a comida de manhã, chances são de que não vai dar muito certo a nossa conversa. Então, pra mim foi muito fácil entender por essa ótica, por esse foco, por esse ponto de vista, essa perspectiva, por que era tão desagradável pra minha mãe ter que lavar a louça antes de poder tomar o café da manhã. E aí o que eu passei a fazer? Ou eu lavo a louça à noite, ou eu acordo mais cedo. E aí as coisas foram transformando aqui em casa, porque eu consegui entender melhor o que era importante pra ela. E aí, finalmente, depois de entender as necessidades, a gente pode começar a fazer essa delegação, essa atribuição de quem faz o quê, quando, como. E a principal alteração que acontece é a motivação, o motivo pelo qual eu faço determinadas coisas para atender o coletivo é tão importante quanto o fazer em si. Então, isso deixa de ser aquela coisa desagradável que acaba gerando conflitos, brigas, discussões, né? Então, de repente, se eu entendo que para a paz, para a harmonia, para o bem-estar da família, as coisas precisam caminhar de um determinado modo que a gente pode se organizar para isso, fica muito mais prazeroso atender à execução dessas coisas, porque você sabe o que vai ser alcançado após e o que vai trazer como resultado para a inter-relação familiar. Então, é muito ok. E se vocês observarem, não sei os que já têm os filhos crescidos, mas a criança desde pequena, ela é proativa, ela gosta de interagir, ela gosta de participar, de cooperar, né? E ela acaba aprendendo a não fazer isso por conta de pai e mãe que deixam elas de fora e não permitem que elas participem. Ok? A gente tem algumas perguntas. Vamos então lá. Eu vou dar uma lida aqui, ó. Vamos lá. Gente, eu vou dar uma lidinha aqui, tá? A Karime falou que diante das várias formas de famílias formadas, como pai, mãe, madrasta, padrasto e filhos de um ou dos dois, isso se torna importante no momento que, acaso não tenha esse ajuste, existirão conflitos. É uma pergunta? É uma colocação? É um comentário. Olha, E conflitos que às vezes são desastrosos para os relacionamentos. Sim. Porque assim, existem necessidades humanas fundamentais que precisam ser atendidas. As pessoas não se unem, não se juntam debaixo do mesmo teto por um acidente, por uma imposição externa. Existe uma escolha que cada um faz, né? E que hoje, claro, em virtude dos divórcios, das separações, hoje as pessoas tomam a decisão de se unir e trazem consigo os filhos do casamento anterior, né? Pela ótica do Bert Hellinger, o novo casal precisa honrar o parceiro, a parceira anterior, porque aquela pessoa com quem você está se unindo, ela é o que ela é hoje devido aos relacionamentos anteriores que ela teve. E honrando o relacionamento anterior, você honra os filhos que vieram dessa relação anterior. E, na verdade, somos todos seres humanos e precisamos uns dos outros. E podemos ser todos companheiros, amigos, parceiros de caminhada, de evolução e de sustentação da vida. Não precisa ser um campo de guerra. Então, os conflitos surgem porque as pessoas optam por se unir, por estarem juntos, pelos aspectos agradáveis.
E nós, adultos, sabemos que relacionamento, convivência, rotina do dia a dia não é 100% agradável, não é passeio, não é festa, não é o tudo do bem bom. Então, todo ser humano tem que ter uma dose de maturidade para ter resiliência, paciência, compreensão, observar o outro, buscar acolher o outro, buscar conhecer, né? Conhecer o filho da sua companheira, conhecer o filho do seu companheiro e não ter ali uma animosidade ou uma má vontade em relação às necessidades, porque todos compartilhando juntos formamos uma comunidade, né? E é dessa comunidade afetiva, humana, que a gente vai construir a vida harmoniosa. Dentro da cultura de paz, a gente pode atender às necessidades, respeitando os sentimentos e trazendo bons sentimentos para essa relação, de forma que as coisas possam ser ajustadas. Conflito não é necessariamente algo ruim. Conflito significa que pessoas pensam diferentes. E esses pensamentos diferentes nos enriquecem, nos desafiam para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Então, não temos que fugir dos conflitos, mas temos que, como pessoas adultas, olhar para esses conflitos e cuidar deles adequadamente para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. É isso. Tem mais perguntas? E aí a Luciana de Caçu falou assim: e quando você gostaria que a louça seja lavada para que a cozinha fique organizada, para que eu consiga descansar? Luciana, eu acredito que nesse caso é importante você entender o que está por trás da louça ser lavada para que a cozinha fique organizada, para que você consiga descansar. Porque é diferente você falar: preciso que a louça seja lavada, de eu não consigo descansar enquanto a cozinha não está organizada e as coisas não estão limpas. E por que você não consegue descansar enquanto isso? Você tem que entrar em contato. Você não tem que, né? Você pode fazer o que você quiser. Mas dentro da minha perspectiva, eu acredito que seja importante essa conexão, essa autoconsciência que você vai ter daquilo que você sente, daquilo que é importante para você e qual que é a sua efetiva necessidade com isso. Porque talvez você se sinta responsável e aí, enquanto isso não seja feito, você fica ali com aquela pendência na sua lista. E aí, isso pode ser resolvido de várias formas. Ou você delegar a cozinha para alguém, aí isso não é mais uma atribuição sua, uma responsabilidade sua que pesa na sua lista de afazeres, de pendências, e aí por isso você consegue descansar. Ou você continua com essa atribuição e delega a colaboração, a cooperação para os outros que vão participar, talvez para os filhos menores, mas de uma forma que eles entendam a importância e a sua necessidade ali por trás. Porque senão fica muito difícil para quem escuta fazer uma imposição, né? Hoje em dia é muito difícil conseguir cooperação por meio da ordem e da imposição. É importante esse diálogo e essa conexão. E como a gente se conecta? Quando a gente mostra a nossa humanidade, quando a gente mostra aquilo que é importante pra gente. Então não é importante pra mim a louça limpa. Pra mim é importante poder descansar. Não sei, por exemplo, no domingo à tarde. Domingo à tarde é meu momento de relaxamento, de descanso. E que para isso aconteça, eu preciso saber que está tudo feito, tudo preparado para começar a semana na segunda-feira com a casa, com as coisas em dia, com as coisas organizadas. E aí, essa conversa, esse diálogo com a família precisa ser feito de forma clara. Mas a clareza primeiro vem de dentro de você. De você entender por que você precisa disso, de como você precisa disso e depois trazer essa comunicação e aceitar sugestões do outro, né? Não impor como uma exigência, mas fazer um pedido e permitir uma chuva de ideias ali, outras ideias de como isso pode ser executado, de quando isso pode ser executado, de modo que atenda a sua necessidade e seja viável para os outros. Quanto tempo nós temos ainda? Temos mais 5 minutos. Só 5 minutos, que pena. Essa coisa da louça, Luciana, ela é ancestral, né? Vem desde lá do tempo da escravidão, porque quem cuidava dessas tarefas eram as mucamas, os escravos que faziam o serviço doméstico. Então, o serviço doméstico realmente é algo que pesa nas relações das pessoas em transformação cultural.
Já existe nos Estados Unidos, na Europa, pessoas que compartilham as tarefas e fazem toda a higienização da casa, da louça, das coisas de um modo muito prático e cooperativo, porque sabem que é uma tarefa que precisa ser feita e todos trabalham. Mas aqui no Brasil isso ainda demora muito, né? Coletivamente nós ainda temos... Agora a gente está se desprendendo da empregada doméstica, né? Da atividade de alguém, de um auxiliar doméstico que venham fazer essas atividades. E nós realmente não desenvolvemos o hábito de cuidar dessas coisas amorosamente. Lavar louça, limpar a casa, cuidar da roupa, lavar, passar. Isso tudo cabe ao casal ou aos adultos que participam da casa, né? Porque tem que ser dividida realmente essa tarefa e precisa ter essa consciência de cooperação, de proatividade, de pertencimento, de participação para que essas atividades sejam feitas de modo amoroso. Eu sempre começo por aquilo que eu menos gosto, porque aí eu já me livro logo daquilo que eu não gosto de fazer. Eu procuro sempre fazer o melhor possível. É assim que as coisas precisam ser reformuladas. Então, a proposta da live é trazer as questões para que a gente tenha ideias de reformulações. Acabou? Tem uma do Ramon, perdão, eu esqueci, mas é que a gente agora ficou um pouco sem tempo. Mas ele falou aqui, olha, como utilizar a CNV para fazer essa interação pai, mãe e filho? Eu acho que a gente pode responder isso na quarta, você não acha? Porque agora que a gente conversou um pouco com você sobre essa importância da cooperação e da responsabilização pelo lar por todos os adultos que moram ali, a gente vai falar na quarta-feira sobre o relacionamento entre esses adultos. Porque alguns adultos estabelecem uma dinâmica de relacionamento que é muito difícil desenvolver uma cooperação ali. Que a gente até tem uma metáfora, mas que a gente vai deixar guardadinha, vai contar pra vocês mais pra frente. Na quarta-feira. Mas é pra falar exatamente sobre isso. Qual que é a dinâmica do relacionamento que você tem entre os adultos na casa? É uma dinâmica de cooperação em que todo mundo quer atender às necessidades de todos, em que todos querem estar bem? Ou é uma dinâmica de competição, em que alguém tem que ser o salvador, alguém precisa ser o herói, alguém é a vítima, alguém sempre precisa achar um jeito de se colocar como vítima, ou como herói, ou como salvador? E nós vamos conversar um pouco mais sobre essa dinâmica do relacionamento entre os adultos na casa, na live de quarta-feira, 12:03. Aguardamos você lá, ok? Muito obrigada, gente, pela presença, pela participação, pelas perguntas. Obrigada, Luciana, Karime, Ramon. Ramon, a gente vai responder a sua pergunta na quarta-feira, tá? Fica tranquilo. E nos vemos na quarta, gente. Muito obrigada. Até!